Será que Deus existe? E esse céu, ele é tão lindo, de onde que veio? Será se existem pessoas que lêem meu pensamento, conhecem meu pensamento? Pois é, gente, todas essas dúvidas e muito mais eu tinha ainda quando criança. Hoje, nesse vídeo, Deus ele me pediu para que eu contasse, compartilhasse a minha conversão aqui no Japão. Sim, eu me converti e eu me converti comecei a congregar na igreja japonesa, depois eu passei, né, a conhecer a igreja brasileira, né, onde eu melhorei o português. O porquê que eu falo desse português um pouco atrapalhado, vocês vão entender um pouco mais no primeiro vídeo, onde eu conto, né, que eu fui adotada por um japonês, né, eu fui adotada por uma família. E um milagre que Deus fez, um presente que Deus tem me dado aí depois de 40 anos, eu conheci, né, minha família biológica. Então, se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, depois desse vídeo, corre lá para assistir. Mas nesse vídeo eu gostaria de compartilhar aquilo que Deus tem colocado isso no meu coração, né? Como que eu conheci esse Deus? E aqui na palavra de Deus, em Jeremias 31:35 diz: Assim diz o Senhor, aquele que designou o sol para brilhar de dia, que decretou que a lua e as estrelas brilhem de noite, que agita o mar para que as suas ondas rujam. O seu nome é o Senhor dos Exércitos. Quando eu tinha 9 e 10 anos, eu estudava na escola japonesa, lá em Nagano, lá no interior. Na época, só tinha eu de brasileira. E depois entrou a Michelle, a segunda brasileira na escola. E como eu conheci essa Michelle? Até eu conhecer a Michelle, foi a mão de Deus, Deus guiando todo momento. Porque a palavra de Deus, ele fala assim, ele nos amou primeiro. Foi ele que nos encontrou. Então, Deus, ele nos encontra aonde a gente estiver. Ele sabe do nosso endereço. Ele sabe do nosso sobrenome e o nosso nome. Ele conhece o seu nome. Então, tava lá eu já em casa, né? Porque já era mais de 4 horas, se eu não me engano. E Nagano neva bastante. Tava muito frio. Tava lá eu dentro de casa. De repente, o vizinho japonês bateu na nossa porta de casa. Quando a minha mãe, né, abriu a porta, era um japonês com uma menininha chamada Jéssica, que era a irmã mais nova da Michelle, falando assim: gente, vocês são brasileiros, né? Me ajuda, porque eu encontrei essa menina sozinha andando no frio, toda tremendo, e a gente não sabe o que fazer com ela. Como a gente viu que vocês são estrangeiros, então a gente resolveu entregar ela aqui para vocês. Vocês podem ligar na escola, explicar tudo isso? Gente, então a gente conheceu a irmã da Michelle, que me evangelizou. Toda ali, ela tinha na época 5, 6 anos, sabe? Toda tremendo com frio, roxa já, porque é muita neve, muito frio. E a gente acolheu ela, né? E colocou ela dentro de casa, aqueceu ela no aquecedor, nos tubos, né? E na época meu pai, né, ligou para a escola falando, olha, uma menina chamada Jéssica tá aqui perdida, né? E a escola ficou bem assustada, grata também, falou pro meu pai, né? Falou assim, nossa, muito obrigada, a família tá desesperada aqui na escola, né? Preocupada atrás dela, procurando, porque enquanto ele estava conversando com a gente aqui, com os professores, ela sumiu. Então a gente estava procurando ela, muito obrigada, eu vou falar para a família buscar aí, rapidinho, agora mesmo. E desligou o telefone. Gente, só sei que daí a família veio, né? A gente passou o endereço, ela veio e ela foi embora para a família. Gente, eu fiquei sabendo depois que essa família, da Michelle, no caso seria, né? A Michelle tinha acabado de chegar aqui no Japão e estava procurando uma escola para ir. Depois que aconteceu isso, eles decidiram, então, colocar suas 2 filhas nessa escola. E aí, então, que eu conheci essa família, né? Que depois eu fiquei sabendo que a Michelle morava pertinho da minha região, onde eu morava. Então, a gente ia para a escola e voltava para a escola tudo junto. Ia e voltava junto, né? E nesse ir e voltar, que ela começou a falar de Jesus para mim. Olha isso, gente, a importância do ministério infantil, né? Porque às vezes a gente cuida de crianças, às vezes na igreja, a gente fica falando assim, será que essas crianças estão prestando atenção mesmo, né? Mas tá assim, vai vendo. A Michelle, na época, com 9, 10 anos, tudo que ela aprendia lá na sala dominical, ela trazia para mim. Por quê? Porque eu ficava falando para ela, gente,
de onde que veio esse sol? De onde que vem esse céu, né? Como eu falei para vocês, será que tem gente que lê o meu pensamento? Ai, que medo se existisse, né? Para onde que a gente vai quando morrer? Então, eu tinha muita dúvida, muitas dúvidas na minha mente. Então, toda dúvida que eu tinha, ela começou a falar para mim que existia um Deus, sim, que criou os céus e a terra, né? E que, na verdade, Jesus precisou vir para a terra para perdoar nossos pecados. Porque aí ela contou a história do Adão e Eva, e ela me falou assim: Leide, você também às vezes mente para sua mãe e seu pai? A gente não pensa as coisas mal de repente? Aí eu falei assim: é verdade, né? Então, todo esse mal é que a gente nasceu com a semente do pecado. Aí ela contou do Adão e de Eva, então por isso que Jesus precisou vir para perdoar os nossos pecados. Então, ele morreu na cruz, mas em terceiro dia ele ressuscitou. E hoje ele foi para o céu preparar o nosso lugar para morar. Porque quando um dia essa pele, né, vai deixar de existir, mas o nosso espírito que vai viver eternamente lá no céu ou no outro lugar, no inferno. Então, eu tô contando rapidinho para vocês aqui, mas na ida, na volta da escola, a Michelle estava me evangelizando. Ela estava falando do plano de salvação de Deus para minha vida, né? Com 9 e 10 anos de idade. Então, depois ela me conta que tudo que ela aprendia lá na sala dominical, na igreja das crianças, ela passava para mim. Gente, mas ela falava com tanta convicção, sabe? Com tanta convicção que rapidamente eu me apaixonei por Jesus e eu queria saber mais sobre ele, né? Aonde eu pergunto para ela, eu quero conhecer mais sobre ele, né? Aí ela falou assim, vamos para a igreja. Aí eu falei assim, tá bom, vou pedir para minha mãe. Na época era sábado e tudo mais, né? Aí no sábado eu peço para minha mãe e acaba que ela não deixa eu ir, que ela falava assim na época, hoje ela se converteu e tudo mais, mas ela fala assim, não, esse negócio não, você não vai não, que esse negócio é de louco, você fica lendo muita Bíblia, vai ficar louca, fanática, não vai não, vai não. Aí ela não deixava eu ir. Aí na segunda-feira, o que eu fazia? Corria lá pra Michelle, falava assim, eu pedia pra minha mãe, mas ela não deixou. Aí ela falava assim, agora então você ora. Eu falei, que é isso, orar? É falar com Jesus, é falar com Deus. Do mesmo jeito que você está falando aqui comigo, você vai falar com ele. Abrir seu coração e falar com ele. Você vai orar assim, ó. Jesus, desse jeitinho ela me ensinou. Jesus, eu quero ir para a igreja, mas minha mãe não deixa. Faz com que ela deixa. E no final, você coloca, em nome de Jesus, porque ela me falou, só no nome dele que tem poder para realizar tudo aquilo que você está pedindo. Então, exatamente foi isso que eu fiz. Eu não vi a hora de chegar à noite, né? Não que tem que orar só à noite, mas na época eu esperava a noite para orar. E eu entrava ali no meu quarto, né? A minha mãe tinha colocado a imagem de Jesus de madeira ali. Aí eu falava assim, Jesus, eu quero ir para a igreja, mas minha mãe não deixa. Faz com que ela deixa. Gente, a semana inteira com a mesma oração. Mas de todo o meu coração, assim, né? E no final eu lembrava que a Michelle tinha me ensinado, em nome de Jesus, amém. E ela também tinha me ensinado que amém significa assim seja, ou seja, tá afirmando, tipo, sim, que assim seja, né? E eu orava assim, gente, só sei que daí, chegando no sábado de manhã, eu tava tomando um café da manhã lá na cozinha, minha mãe tava lá na louça, né, de costas, assim, e de repente ela perguntou pra mim, Leide, você tá pensando em ir pra igreja hoje? Gente, eu congelei, fiquei com medo, pensei assim, e agora? Se eu falar que eu quero, ela vai brigar comigo. Mas daí eu lembrei, poxa, mas eu fiquei a semana inteira orando, falando com Jesus, vou criar coragem de falar que eu quero. Aí eu tava comendo um pão assim e falei, sim, eu quero. Só sei que minha mãe tava lavando a louça ali de costa, aí ela de repente parou. Aí ela, então pode ir. Gente, pensa na alegria de um coração de criança, assim, nossa, eu fiquei tão feliz, eu falei assim, rapidamente eu fui lá correndo pro meu quarto, comecei a pular na cama, pulando ali no colchão, eu falei assim, gente, eu falei, Deus, o Senhor existe, nossa, como o Senhor existe, é verdade, tudo que a Michelle contou, o Senhor escuta a nossa oração, o Senhor existe. Gente, eu fiquei tão maravilhada. Isso foi a primeira experiência que eu tive que Jesus, ele responde nossas orações, que Deus, sim, ele existe, ele escuta, é um Deus que vive, então ele escuta nossas orações, né? Então, rapidamente depois eu liguei para Michelle, eu pedi para que ela buscasse, né, que o culto era à noite, então fui lá com a família, primeira vez que eu cultuei lá na igreja brasileira, né?
Mas daí o que aconteceu, gente? Na época, a minha língua nativa era japonês. Então, eu comecei a ter dificuldade de entender muito, né? Então, o que aconteceu? A Michelle me levou na igreja japonesa, que essa igreja japonesa tinha ligação com essa igreja brasileira, que era a Missão Apoio, né? Então, o que aconteceu? Na sala dominical, quando eu ia começar a contar a historinha, né, a história de Deus, as crianças que não entendiam muito o português, junto comigo, eu fui junto, e a gente ia na igreja do lado, não do lado, mas tipo assim, um quarteirão depois, na igreja japonesa, né, o pastor Yoshikawa, né, eu lembro até hoje, assim, Yaiko Sensei, né, que me ensinou a palavra, que me amou ali, ensinou os louvores. Então eu comecei a participar da sala dominical, sala de crianças ali, tudo em japonês, louvor japonês, a palavra em japonês, sabe? É aquela mil maravilha, cada vez eu fui conhecendo mais sobre Jesus, quem ele é, sabe? Nossa, foi uma maravilha, gente. E quando eu cresci, na minha adolescência, também comecei a participar dos cultos dos jovens, né? Então, até trouxe aqui para vocês verem, gente, ó, essa capa aqui, olha o tamanho da palavra de Deus. Ó, gente, ó, tudo em japonês, a palavra de Deus, ó. Ó, tá até rasgado aqui porque, né, você é ministrado pela palavra, a gente chora em cima da Bíblia, né? Então, rasgou aqui, eu colei com o tempo, né? E eu comecei a ter encontro com Deus, cada vez mais Deus se revelava quem Ele era, o amor dele, sabe, condicional e tudo mais, né? E na minha adolescência também eu comecei a participar mais, comecei a ir mais na igreja brasileira, então foi ali que eu melhorei o meu português e tudo mais, sabe, gente? Então, graças a Deus, depois nunca mais larguei Jesus. E graças ao estudo bíblico dos jovens também, né? Eu comecei a passar a traduzir a palavra de Deus para uma japonesa durante 6 anos que vinha na nossa igreja brasileira, né? Na época, assim, e ela gostava muito daquele calor humano do brasileiro. Então, ela vinha receber a palavra de Deus em português, eu traduzia em japonês para ela, né? Então, por isso que eu falo, gente, tudo que vocês estão fazendo, assim, sabe? De repente você cuida do ministério infantil na igreja, nada fica em vão. A palavra, a semente de Deus, ele vai frutificar, vai brotar no coração, né, da criança, sabe? E vai frutificar. E ali a palavra de Deus vai ser semeada, né, outros corações, e assim o nome de Deus vai sendo glorificado. E essa japonesa, ela casou hoje em dia, tá firme no Senhor, tá indo na igreja também, fez seminário lá na Coreia, né? E a gente também teve experiência de cuidar de célula, né, por 7, 8 anos aí em Haiti. Mas enfim, tudo que aconteceu na minha vida de bom, sabe, foi Deus na minha vida, né? No primeiro vídeo eu recebi bastante comentários, inclusive muito obrigada pelos comentários, né, que vocês têm comentado ali, mas recebi muitos elogios, mas eu quero dizer para vocês, tudo que vocês veem de bom não é nada sobre mim, não é nada sobre Leide, sabe? É tudo sobre Ele. Foi Ele que fez na minha vida. Ele que é bom, Ele que é maravilhoso, Ele que me curou. Ele tirou ali toda a dor que eu tinha, toda a rejeição que tinha no meu coração, tristeza, angústia. Foi Ele que fez na minha vida, né? E na palavra de Deus, Jeremias 32, 27 fala: Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Né? Jesus, Deus realiza muitos milagres. Quando a gente ora, Ele perdoa nossos pecados. Quando a gente ora né, às vezes o cura, muitos milagres a gente vê de cura, de libertação, sabe? Mas eu costumo dizer que o maior milagre, assim, que eu vejo, que eu fico maravilhada de ver, é a mudança de caráter, mudança de vida. Sabe? Aquela pessoa assim que você fala assim, nossa, que fala, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Não, mas Deus, Ele vai ali, Ele transforma a pessoa, muda o caráter. Nossa, eu vejo assim que a maior transformação, milagre assim que Deus faz na nossa vida é isso. E Deus fez isso na minha vida, Ele pode e Ele também quer fazer na sua vida. Jeremias 29, 11 fala: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. E talvez você fale assim, nossa, mas não tô vendo nada disso acontecer na minha vida. Tá pesado, tá cansativo. Eu não vejo mudança no meu redor, não vejo mudança na minha vida, parece que nada vai para frente. Talvez
tudo que você tentou fazer até agora, está fazendo na força do próprio braço. Em Mateus 11, 28 vai falar, Jesus faz um convite. Venha a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprende de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, Jesus está fazendo um convite para você nesse exato momento. Não sei porque o vídeo caiu exatamente aí nas suas mãos, mas Deus sabe. Lembra, Ele sabe, conhece o seu sobrenome, o seu nome, conhece o seu endereço. Mas Ele está fazendo um convite, chega de tentar fazer no seu próprio braço. O plano que eu tenho para vocês é de prosperidade, é de paz, sabe? Aquela paz interior, porque nós estamos vivendo um momento muito difícil agora. Estamos vivendo aí Mateus 24. Depois você dá uma lida ali na sua casa, Mateus 24. Então, é um cumprimento da palavra de Deus para que Jesus volte nos buscar. E ali não há mais choro, não há mais dor, não há nada. Mas viveremos para sempre com o nosso eterno Jesus Cristo, sabe? Então é o momento de nós se arrepender, se achegar a Deus e reconhecer que só Ele é o nosso suficiente Salvador. É Ele que nos vai dar descanso, sabe? Interior, por mais que o nosso redor estiver difícil, sabe? Aquela paz interior é como um rio, sabe? Que jorra de dentro para fora. Só Ele pode fazer. Foi Ele que isso fez na minha vida, Ele quer fazer na sua vida também. Por isso que esse vídeo chegou até você. Não perca essa oportunidade e vamos orar juntas, em nome de Jesus. Deus, muito obrigada, Senhora, que até aqui o Senhor tem sustentado a minha vida. Obrigado, Pai. Estou aqui obediente ao Senhor, Pai. Não me deixa falar nada daquilo que não está no teu coração, mas permita-me falar aquilo que está no teu coração. Obrigado, Senhor Jesus, esse vídeo, Pai, que está chegando em cada coração que o Senhor quer que chegue. Se esse vídeo chegou até você, porque o Senhor marcou o encontro, é o Senhor que quer, Senhor, oh Pai, abraçar, aliviar, tirar toda a dor, aquela paz do interior que só o Senhor pode dar. O Senhor possa dar para essas pessoas que estão me assistindo agora, Senhor, oh Pai. A paz que seja todo entendimento possa bradar ali, no quarto, na cozinha, onde essa pessoa estiver assistindo, Senhor. Dá um descanso da alma, do espírito, Pai. Perdoa nossos pecados, que é grande. Muitas vezes nós tentamos fazer do nosso jeito, da nossa força. Mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer, Senhor, como falou Mateus 11, 28, que o Senhor quer que nos entregue, confia no Senhor, porque o seu fardo é leve. É o Senhor que carrega junto com a gente. Não é na medida da minha força, do meu entendimento, mas é o Senhor, na dependência do Senhor, ó Pai. Que cada pessoa que está me assistindo possa entender, ó Pai, possa entregar o seu medo, as suas traumas, o choro, a tristeza, a angústia, a doença, tudo que precisa ser entregado, possa entregar nos pés de Jesus. Não nas redes sociais, não nas pessoas que não entendem, mas o Senhor entende e que se preocupa de fato com a gente. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque nós servimos um Deus que existe, que escuta nossas orações e em breve voltará para nos buscar. E assim teremos o verdadeiro descanso para sempre com o Senhor, ó Pai, onde não haverá mais choro, nada de traição, nada de dor, nada de doença. Muito obrigado, porque tudo que a Tua palavra, que o Senhor falou, se cumpriu até agora e vai continuar cumprindo, porque o Senhor é um Deus um Deus da palavra, um Deus que não mente. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém.